Citações e intimações por meio eletrônico no novo CPC, por Augusto Tavares Rosa Marcassini. 1. Introdução. A importância, para o processo, dos chamados atos de comunicação, a citação e a intimação, certamente é compreendida por todo e qualquer profissional do direito que atue no contencioso. Tais atos, destinados a dar ciência às partes acerca da própria existência do processo, no caso da citação, ou dos seus demais atos, tarefa cumprida pelas intimações, garantem praticamente a observância do princípio do contraditório. Além disso, em um cenário em que os litigantes têm prazos peremptórios para manifestação, prazos esses cuja inobservância pode lhes acarretar a perda de direitos, é sobremaneira importante que haja transparência e certeza sobre a correta prática dessas comunicações. Leia-se, que o destinatário tenha tido ciência de seu conteúdo, e sobre qual é o momento preciso em que os prazos se iniciam. De um lado, pois, são instrumentos que, bem realizados, contribuem para unir processo justo, afastando a iniquidade de julgar-se alguém que não tenha sido adequadamente ouvido. De outro lado, os defeitos desses atos de comunicação têm potencial para gerar nulidades que contaminam, se não todo o processo, grande extensão de seus atos. Assim, até mesmo sob o ângulo da mera eficiência da máquina processual, é importante que citações e intimações não contenham vícios, a fim de se evitar que, com a decretação da nulidade, tenha-se desperdiçado o tempo e esforços das partes e do próprio Poder Judiciário, a provocar outros meses ou anos de retardamento da causa. A informática muito pode contribuir para o processo, entre outros aspectos, tornando mais ágeis e precisos aqueles atos burocráticos internos ao órgão judicial, evitando que o cansaço gerado pela prática de trabalho humano puramente mecânico e repetitivo induza o funcionário a erros que provoquem nulidades. Basta lembrar, por exemplo, do tempo em que as intimações a publicar no Diário Oficial, em papel, eram, uma a uma, datilografadas pelo serventuário, quantas intimações não eram anuladas, em razão dos mais variados desvios formais, especialmente pela incorreção da grafia do nome de partes e advogados. Um sistema automatizado, em que as informações constantes das intimações são retiradas automaticamente de uma base de dados digital, reduz enormemente a chance de erros como esses. Mas, claro, a informática não é uma panaceia. Ela tem um enorme potencial para colaborar com o sistema judicial, mas também introduz novos problemas e dificuldades. 2. O novo CPC, a informática e os atos de comunicação. Reconheça-se, inicialmente, que o novo código contém muitos progressos no que diz respeito a outros temas processuais. Entretanto, suas disposições sobre o uso das novas tecnologias são quase frustrantes. Pouco se avançou em relação às normas legais já vigentes, sejam as da Lei N. 11.419/2006, sejam as trazidas por reformas recentes ao Código de Processo Civil, CPC, de 1973. Considerando que o Judiciário de todo o país vem promovendo uma rápida migração para o uso de autos digitais, era de se esperar que o novo CPC dedicasse maior atenção a essas questões. Aparentemente, neste campo, o novo CPC é mais um produto de uma mesma espécie de síndrome que tem afetado o legislador atual. Pensa-se que basta fazer referências, na lei, ao uso de meios eletrônicos e tudo, como mágica, estará resolvido por si só. Outras leis recentes de nosso país já enveredaram nessa mesma trilha e imensas lacunas são deixadas em aberto,
talvez esperando que caiba aos técnicos da computação supri-las, e que eles implementem no sistema informático aquilo que o legislador não definiu, não regulou, não deu forma nem conteúdo, tampouco definiu requisitos a serem observados, ou por vezes nem sequer indicou quem é o sujeito que realizará as tarefas tecnológicas de que fala a lei. É possível que isso seja fruto de um absoluto desconhecimento da tecnologia utilizada, de como ela funciona e, principalmente, de como é operada e de quem a controla. Diga-se, ao menos, que tais problemas, decorrentes da má compreensão das novas tecnologias, não são exclusivamente nacionais. Assim, de um lado, o novo código corre o risco de se tornar precocemente superado, quando, dentro de poucos anos, já não existirem autos em papel. No que toca especificamente aos atos de comunicação, que são objeto destas breves linhas, o uso da forma digital é aplicável a todos os processos, mesmo os que ainda correm em autos físicos. Era de se esperar, então, que o novo CPC tivesse dado mais atenção ao tema, o que, infelizmente, não ocorreu. 3. Natureza dos atos de comunicação por meio eletrônico. Afirmar simplesmente que a citação ou intimação poderão ser feitas por meio eletrônico, como fez várias vezes o novo texto legal em comento, parece ter o mesmo significado de dizer, no cenário anterior, que na sua prática seriam utilizadas folhas de papel. Ou seja, não se diz nada de juridicamente relevante, pois não descreve o modo como se fará a comunicação por meio eletrônico, nem os requisitos a observar. Dúzias de diferentes meios eletrônicos podem, em tese, ser empregados para envio de uma comunicação a alguém, com diferentes maneiras de proceder ou variados requisitos de segurança aplicar, que permitam extrair maior ou menor certeza de que o ato cumpriu sua finalidade. A título de comparação, repare-se nas formalidades que a lei determina para a prática dos mesmos atos, quando efetivados pela via postal ou por oficial de justiça, formas essas que o atual legislador não deve ter julgado inúteis, pois as repetiu no novo Código. Para a citação postal, estão no artigo 248 e seus 4 parágrafos. Para a citação por oficial, formalidades são previstas nos arts. 250 e 251. 4. É incompreensível que o legislador não tenha o mesmo cuidado quando se trata de atos praticados eletronicamente, deixando lacunas que poderão causar grande insegurança jurídica e alimentar novas questões processuais paralelas. Comunicações por meios eletrônicos são intimações presumidas, não importa o que diga a lei. Por outro lado, seja lá como esses atos de comunicação serão praticados em forma eletrônica, se por essa forma se quer dizer um envio remoto, à distância, da citação ou intimação, sem qualquer contato direto ou pessoal com o destinatário, isso se trata, essencialmente, de uma forma de comunicação presumida. Presumir é admitir a existência de um fato, não por conhecimento direto do próprio fato, mas pelo conhecimento de um outro fato, a partir do qual, mediante um juízo mental, ou por determinação legal, se pode deduzir a existência do primeiro. Neste sentido, as intimações feitas mediante publicação no Diário Oficial são essencialmente comunicações presumidas, da correta publicação do ato, forrado de seus requisitos legais, presume-se que seu conteúdo tenha chegado ao conhecimento do advogado da causa, supondo a lei, de forma marginal, um dever profissional de ler tais publicações. Assim, via de regra, uma comunicação eletrônica é apenas uma forma presumida de dar ciência do ato ao destinatário.
a partir de registros eletrônicos gravados pelo sistema, relativos aos passos dados na realização desta comunicação, acredita-se que o destinatário esteja ciente de seu teor. Evidentemente, dada a relevância dos atos de comunicação, muita cautela há de ser tomada na previsão legal ou realização prática destes atos em suas formas presumidas. Pode-se até afirmar que o excesso na prática de atos de comunicação de forma presumida constitui violação das garantias constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Afinal, tais garantias determinam o modo de ser do processo e suas formas, limitando o poder normativo do legislador. Dissesse a lei que, mediante o envio de sinais de fumaça, o réu estaria citado, por certo ninguém duvidaria da inconstitucionalidade da norma. Uma mera alusão da lei a meios eletrônicos, sem quaisquer outras considerações, apesar do ar de modernidade que aparenta ter, não faz da norma algo muito melhor do que o exemplo anterior. Especialmente porque, a depender dos meios eletrônicos que forem empregados, ou do descuido nas medidas de segurança a tomar, estes podem ser tão incertos e efêmeros quanto a fumaça. De longa data temos sustentado que a melhor maneira de realizar atos de comunicação por meio eletrônico é pela forma editalícia, reproduzindo-se em arquivos digitais publicamente disponibilizados a experiência do velho e conhecido Diário Oficial. O motivo para isso é que a ampla publicidade e acessibilidade do canal de comunicação levadas ao seu máximo com sua divulgação pela internet servem para equilibrar a natureza presumida da mensagem, dando maiores possibilidades de que tenha chegado a seu destino e, especialmente, tornando publicamente demonstráveis suas eventuais falhas. É circunflexo e importante que o modelo eletrônico de comunicação a ser utilizado permita, de modo fácil e rápido, demonstrar a inexistência ou nulidade desses atos, evitando que a parte se coloque diante da kafkiana e potencialmente insuperável situação de ter que demonstrar que o sistema informático judicial tenha falhado e que aquela suposta comunicação não foi recebida. Imagine-se, a cada alegação de não recebimento de uma comunicação judicial, ter-se que realizar uma perícia sobre o sistema informático utilizado pelo tribunal, isso, claro, se por absurdo não se criar uma presunção iuris et de iure de que os sistemas informáticos judiciais sejam os únicos no mundo imunes a erros. Além disso, sob o ângulo econômico, é muitíssimo improvável que se encontre mecanismo tecnológico mais barato e menos sujeito a erros do que a feitura automática de um jornal em arquivo digital e sua correspondente publicação na internet. Qualquer que seja a forma de citar ou intimar mediante uso de computadores, tal tarefa pressupõe a existência de regras prévias para estabelecer que os destinatários mantenham um relacionamento constante com o modelo informático a ser utilizado. Obrigar alguém, um qualquer do povo, a utilizar e saber utilizar corretamente um sistema informático para o fim de receber comunicações judiciais, ao que nos parece, no contexto atual, seria uma exigência absurda. Pessoas com diferentes níveis de conhecimento ou familiaridade com a tecnologia não podem ser compelidas a usar computadores para receber tais atos. Daí, citações e intimações eletrônicas devem ser definidas com muita cautela na lei. Os advogados das partes, em nosso país, já são intimados de forma presumida há cerca de um século por meio do Diário Oficial. Aceita-se com naturalidade, então, a obrigação desta nossa categoria de acompanhar o jornal diário, que mais recentemente passou a ser publicado em arquivos digitais, em tese, mais fáceis de ler e de encontrar a informação que lhe é dirigida.
exigi-lo, de modo constante e diuturno, de qualquer do povo, alguém que passa a maior parte de seus dias sem receber qualquer dessas comunicações, parece-nos um grave desrespeito ao seu direito de ser adequadamente informado e uma restrição desnecessária à sua liberdade individual. Disso resulta a dificuldade que temos em aceitar a constitucionalidade de citações por meio eletrônico, exceto em situações peculiares, em que tal meio pode até mesmo ser mais seguro ao destinatário do que a citação pessoal. 4 citações e intimações eletrônicas no novo CPC. Como já mencionado, o novo texto legal apenas faz referências ao uso de meios eletrônicos na citação e intimação, sem descrever sua forma, nem seus requisitos mínimos de segurança, que permitam concluir que o ato atingiu sua finalidade. No máximo, remete para a forma da lei. Exigir da parte acesso a um sistema informático que nada lhe transmitirá é uma restrição de sua liberdade individual. O problema é que a única lei em vigor sobre o tema, que traz um mero arremedo de previsão sobre a forma desses atos, é a Lei N. 11.419/2006, em seus artes 4 a 7. O artigo 6 autoriza a citação por meio eletrônico segundo a forma do artigo 5, que descreve um meio confuso, falível e especialmente muito pouco transparente de se realizarem intimações. Aquela lei jamais esclareceu como adaptar tal proceder a citações que, como dito acima, exigiriam uma prévia inserção do destinatário do ato, ou seja, a própria parte no ambiente informático utilizado. O novo CPC, correndo o risco de inundar o judiciário com novas questões formais, parece desejar levar adiante essa tentativa de amplamente realizar citações por meio eletrônico. É o que se lê nos parágrafos do artigo 246. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas ficam obrigadas a manter cadastro junto aos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 2. O disposto no 1 aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. Essa má ideia de se fazer esse cadastro, há algo também muito pouco regrado na lei, e para esse fim, é objeto de nossas críticas desde o trâmite do projeto que resultou na Lei N. 11.419/2006. Manter íntegro e atualizado um cadastro populacional dessas dimensões é tarefa cujas dificuldades ainda não foram experimentadas pelo Poder Judiciário, e soa um tanto quanto arriscada a pretensão do legislador de se realizar essa experiência na prática de atos processuais tão importantes como as citações. Por outro lado, não está claro na lei qual será a consequência de não se cadastrar. O novo texto também andou mal ao definir por exclusão os sujeitos obrigados a tal cadastro. Ao invés de dizer diretamente quem teria a obrigação de se cadastrar, o 1, usando categorias emprestadas do direito empresarial, excepciona quem não está obrigado. Se, amanhã, a lei societária criar novas modalidades de pequenas pessoas jurídicas, que, por certo, não deveriam igualmente ser obrigadas ao cadastro, ou transformar estas que são referidas no parágrafo, isso poderá trazer novos problemas práticos. Mesmo a obrigação de se cadastrar imposta a todas as empresas de maior porte soa um enorme despropósito. A experiência sugere que há muitas empresas médias no país que apenas eventualmente tiveram problemas judiciais ao longo de toda a sua existência. Obrigar uma empresa dessas, que foi a juízo umas poucas vezes em décadas,
a acompanhar diária ou semanalmente um meio eletrônico qualquer, a fim de verificar se está sendo citada, é uma imposição desmedida, que atinge sua liberdade desnecessariamente, e haverá de agregar custos desproporcionais aos que diligentemente tentarem se manter atentos à regra, ou servirá para surpreender os mais incautos com uma repentina e despercebida citação. Após meses ou anos em que nada lhes foi comunicado pelo sistema. Além disso, a forma como tais citações serão realizadas aos sujeitos assim cadastrados é uma absoluta incógnita. Embora a nova lei tenha incluído a obrigatoriedade de informar no processo o endereço de e-mail das partes, e usá-lo para intimar tenha sido ventilado durante o trâmite do projeto, felizmente não restou no texto aprovado nenhuma referência ao envio de intimações ou citações por correio eletrônico. Agiu bem o legislador em retirar tais referências do texto final, eis que o e-mail não é uma via confiável para a prática de comunicações formais e sensíveis como essas. A exigência de informar o endereço eletrônico deve ser vista, assim, como uma forma de permitir um canal auxiliar de comunicação com a parte, por exemplo, para avisá-la automaticamente da redesignação de uma audiência ou passar-lhe dados de causa. Ademais, ninguém pode ser obrigado a ter um endereço eletrônico ou a utilizá-lo com frequência. 5 considerações finais. As disposições sobre atos de comunicação por meio eletrônico mereceriam maior análise, tanto por parte da comunidade jurídica como por parte do legislador, sendo aqui sugerido que os artigos correlatos, constantes do novo CPC, sejam objeto de uma revisão. Em primeiro lugar, no que toca às intimações, depois que praticamente todo o Poder Judiciário Nacional adotou com sucesso o Diário Eletrônico da Justiça, meio fácil, rápido, barato e pouco suscetível a erros, não há por que se pensar em criar na lei outra maneira de praticar tais atos. Evidentemente, tais intimações eletrônicas só são admissíveis para os casos em que a parte deva ser intimada na pessoa de seu advogado, o que ocorre quando os atos a realizar após a intimação tenham a natureza de atos de postulação. Dinamarco, 2001, página 431. Para situações em que se exige intimação pessoal da própria parte, para a prática de atos personalíssimos, sua forma, a princípio, não pode ser eletrônica, e, não importa o que diga a lei, uma intimação eletrônica não pode ser considerada intimação pessoal, excetuadas as situações que sugerimos a seguir. Se a intenção do legislador agilizar o processo simplificando a citação, melhor seria citar de forma editalícia, pelo diário eletrônico, somente os grandes litigantes, isto é, aqueles que, pelo volume de processos que mantêm em juízo, já têm o ônus de regularmente acompanhar o diário eletrônico, e certamente fazem. É muito mais razoável definir que apenas a pessoa jurídica que tenha, digamos, uns 20 ou 30 processos em andamento em uma mesma justiça estadual ou seção judiciária passe a receber citações pelo próprio DG, sendo desnecessário qualquer cadastro, do que obrigar dezenas ou centenas de milhares de empresas a manterem um cadastro atualizado junto ao Poder Judiciário. Tudo isso para serem citadas de um modo mal explicado na lei. Sem contar, insista-se, com as dificuldades e custos que o Poder Judiciário haverá de ter com o desenvolvimento de sistemas para a criação do próprio cadastro, e a manutenção de ambos ao longo do tempo. Na medida em que o Poder Judiciário está se informatizando, um sistema bem desenvolvido não teria dificuldades em constatar, até mesmo em tempo real, quem são os grandes litigantes que superem o mínimo definido pela lei e seria prudente fazê-lo automaticamente cientificá-los de que suas futuras citações e intimações pessoais serão substituídas, a partir daí, por publicações no BJ.
De certo modo, até para o destinatário desses atos, uma vez ciente de que passará a ser assim citado e intimado, haverá de ser mais simples e seguro acompanhar o jornal eletrônico do que as demais formas de comunicação que são esboçadas no novo CPC e na Lei N. 11.419/2006.